Você viu o que aconteceu com essa jovem brasileira? Essa menina tão nova, né? Uma brasileira que infelizmente revela a faceta da humanidade, o que é a humanidade. Uma jovem cheia de vida, uma jovem que estava realizando um sonho, estava vivendo uma experiência que muita gente gostaria de viver, né? Pegar sua mochila, fazer uma viagem, fazer um tour ao redor do mundo e de repente foi visitar um vulcão. E lá, passeando ali pela beirada do vulcão, caiu. Mas o grande problema não é ela ter caído, é o descaso das pessoas, né? Olha só, gente, que coisa terrível isso. Fotografaram a menina dentro do vulcão. Fotografaram a menina dentro do vulcão. Ou seja, havia a possibilidade de resgatar. Havia a possibilidade de salvar essa menina. E ainda assim, deixaram ela morrer lá. Que tristeza um negócio desse. Esse vídeo hoje realmente é para revelar uma coisa importante para você. Coisa que cada um de nós precisa parar para pensar. O que vale mais nessa vida? Quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida? Para muitas pessoas, né, que olharam para essa jovem tão nova, cheia de vida, não vale nada. Levaram dias e mais dias para o resgate e buscar, a ponto da menina morrer lá dentro. Talvez eu falando aqui à distância possa parecer insignificante para você, mas e se fosse um parente seu? Se fosse uma filha sua? Se fosse alguém que você ama? É incrível que a Bíblia, ela prepara até isso. Olha o que diz as Escrituras Sagradas. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda ama, de sorte que não se compadeça do filho no seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isso revela, irmãos, a importância de termos Deus nas nossas vidas. Porque tem muita gente hoje que está esquecida pelos cantos aí da vida, né? Parentes, talvez um parente seu, talvez um amigo seu, talvez até você mesmo que está vendo esse vídeo pode estar se achando abandonado, pode estar se achando esquecido, desprezado, né? Mas eu quero que você saiba que Deus não se esquece de você. Em nenhum momento, jamais Deus vai se esquecer de você. Por quê? Porque o Senhor te ama, irmão. Mas Ele não te ama só como amor de mãe para um filho. Eu não sei como é que está o pai de Juliana, a mãe de Juliana. Ele tem até um sobrenome conhecido, sobrenome de um amigo meu. Mas eu não sei se tem algum parentesco, não tive com ele ainda para perguntar. Mas eu sei que aquela moça, ela viu a sua morte chegar. Você imagine só, você está preso num lugar e a única coisa que você pode fazer é esperar a sua morte. E foi exatamente aquilo que Juliana estava vivendo. Meu Deus, como é difícil, como é duro. Meu Deus, que angústia, que sofrimento. Sabe, querido? É nessa hora que a empatia do ser humano, do cristão, ela deve surgir, deve aparecer. É nessa hora que o sofrimento alheio precisa te alcançar. Você sabe por quê? Porque o vulcão, de acordo com as escrituras sagradas, é o que mais a gente pode, vamos dizer assim, assemelhar com o inferno. Então, quando se fala em inferno, a imagem mais próxima é a imagem de um vulcão, fogo, lago de fogo. A Bíblia fala isso lá no livro de Apocalipse. O vulcão é como um lago de fogo, é um lago de fogo, na verdade, né? A lava. E
A gente vê quantas pessoas estão sendo abandonadas hoje, porque a igreja precisa cumprir a sua missão. E você sabe que o inimigo ele faz de tudo para que essa missão não seja cumprida. Você sabe que toda vez que há um levante de uma legislação, de alguma coisa para proibir você de pregar, de falar de Jesus, é o inimigo atuando para que você não cumpra a sua missão. Mas a nossa missão ela deve ser muito mais forte do que simplesmente a nossa própria vontade. Ou a missão da igreja precisa ser muito mais forte do que o simples egoísmo, individualismo e a negligência de essas pessoas aqui. Olha só, gente. Olha só. Olha só que negligência terrível. A pessoa passou, viu essa jovem aqui morrendo no vulcão e não fez nada. Não fez nada. Isso é triste demais. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Isso é muito decepcionante. Isso revela a faceta da humanidade que, infelizmente, está aí. Sabe que ao longo da história da igreja, nós vimos isso acontecer. Nós vimos acontecer isso com Jesus Cristo. Jesus Cristo que tinha feito tudo de bom para a humanidade. Tudo de bom ali para aqueles que estavam ali. Na hora da sua morte, ele foi abandonado até pelos seus. Mas tudo aquilo foi lição para cada um de nós. O que é que a gente pode aprender com isso? O que é que você que está me vendo aqui nesse vídeo pode aprender com isso? Que tipo de ensino você pode trazer para a sua vida com isso? O amor de Deus, irmãos, irmã amado, está assistindo aí do outro lado, é muito mais amplo do que você pode imaginar. Ele preferiu morrer no seu lugar. Sabe? É triste a gente estar falando de uma coisa que deveria ser normal para nós cristãos. Falar da palavra, falar do evangelho, falar das boas novas, salvar as vidas, se esforçar para salvar. Tem um texto em 1 João, capítulo 3, versículo 16, que é um texto que não é João 3, versículo 16, é 1 João 3, versículo 16, né? Interessante isso. Eu gosto muito desse texto. Ele diz assim, ó. Deixa eu abrir aqui para ler. Olha aqui, diz assim, ó, nisto conhecemos o amor. O que é o amor? Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Ou seja, o apóstolo João ensina que nós temos que fazer o que Cristo fez. Mas o que é que as pessoas fazem? As pessoas querem salvar a sua vida. Só a sua vida. E deixar que a dos outros se percam. Aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Diz Jesus Cristo na palavra dele, no ensino, nos evangelhos. Então, queridos, a história de Juliana Marins é uma história para todo crente refletir. A história de Juliana Marins é uma história que cada um de nós deve parar para meditar, para pensar na sua angústia, na sua dor, no seu sofrimento, no seu abandono, como estão sendo abandonados. Às vezes os crentes eles querem conhecer a Bíblia de um lado a outro e tá certo, tem que conhecer. Tem que conhecer sim, tem que saber tudo da Bíblia, mas tem que aplicar primeiro na sua própria vida. Não adianta você só conhecer a palavra e não aplicar a palavra, porque aí você sai você entra dentro da categoria de hipócrita, né? Do fariseu, daquele que conhece a palavra, mas só para se beneficiar da palavra, não para
aplicar a palavra como a pessoa, com os que precisam. Eu gosto de minha esposa, ela fala sempre uma frase que a mãe dela dizia: só faça o bem, não casse a quem, mal a ninguém. Né? E a gente tem que ir até mais longe do que isso, que não é só a questão de fazer o bem, é questão de amar as pessoas, de amar o próximo. Amar as pessoas, amar o próximo. Que resposta nós vamos dar para o mundo como crentes? O que nós, como cristãos, precisamos aprender a fazer. Essa mensagem de hoje eu não vou trazer nenhuma das minhas, vamos dizer assim, chamadas que normalmente eu faço. Porque eu só quero que você reflita. Eu quero que você pare para pensar. Só quero que nesse vídeo aqui você pense: e se fosse sua filha? E se fosse um parente seu? Que tipo de revolta você deveria ter internamente? E se você fosse uma daquelas pessoas, o que você faria? Isso é importante demais, né? Então pare e reflita. Que Deus abençoe e que essa história você não esqueça dela nunca mais. Toda vez que você vê uma pessoa precisando de ajuda, ajude. Ajude. Toda vez que você vê uma pessoa precisando de uma mão, dê essa mão. Seja esse instrumento de Deus na vida de alguém. Deus abençoe. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Que nessa mensagem de hoje, corações possam ser tocados da importância e da necessidade de ajudar ao próximo. De fazer, Senhor, com que haja uma reflexão sobre a realidade da morte eterna, a realidade do inferno, que foi bem figurado ali naquele vulcão. E que nós possamos, como servos teus, filhos teus, crentes, ó Pai, poder levar essa palavra e ministrar aos corações das pessoas e também praticar e viver um evangelho verdadeiro e genuíno. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida.